Todos me escutam? Então, serei a moderadora. E ao final de cada caso, nós discutiremos sobre o caso e deixaremos as perguntas do chat para o final. Então, o primeiro caso é o caso de uma paciente com 52 anos. Essa paciente não trabalha, é casada, tem 2 filhos adolescentes. Ela foi encaminhada por um médico do sono com apneia obstrutiva do sono leve e por uma otorrinolaringologista por ter detectado zumbido e uma tensão cervical. As queixas dessa paciente são insônia, apneia obstrutiva leve, tensão cervical e zumbido. O histórico dela, né? De acordo com ela, ela sempre roncou, mas de 2 anos para cá piorou e o marido começou a reclamar mais. Começou a ter engasgos à noite, associados com a apneia. E em 2019, ela começou a fazer reposição hormonal devido aos sintomas de climatério, dormia muito mal. Usa DIU, está fazendo reposição com estrógeno e testosterona. Em relação aos comportamentos orais não funcionais, ela apresenta bruxismo em vigília e noturno, apertamento labial, muita tensão facial. O sono, então, tem insônia, ronco, apneia obstrutiva leve e esses engasgos. Em relação à alimentação e à mastigação, ela faz uma mastigação unilateral há 6 meses, porque tem falhas dentárias de molares do lado esquerdo, inferiores, e a alimentação bem variada. Tratamentos realizados, né? Então, até 3 anos atrás, ela fazia uso de... começou há 3 anos atrás com o uso de alprazolam por causa da insônia, e parou por conta própria há 3 meses atrás. Reposição hormonal desde 2019, e essa otorrinolaringologista a orientou a usar o ruído rosa para dormir, para mascarar o zumbido. Medicações que ela está tomando atualmente. Este médico do sono indicou, há 2 meses que ela procurou, indicou o uso do Donarém, 100 mg, Prestique, 50 mg, e Prisma, 2 mg. Em relação à deglutição, ela não tem queixa, e na fala ela tem um desvio para a direita e um ceceio anterior. Em relação aos sinais e sintomas de DTM, então ela apresenta zumbido, tipo apito, mais forte do lado direito, pior ao acordar e ao deitar, mas ela relata que muito pior ao acordar. Começou esse zumbido há 6 meses, com um barulho estranho na cabeça. Plenitude auricular e dor na região cervical. Pior também ao acordar, e aí ela faz uso de analgésico para melhorar dessa dor. Tanto o zumbido como a dor pioram quando ela tem uma privação de sono. Ela dorme menos ou tem insônia na noite. Então, em relação ao sono, né, ela sempre teve sonambulismo e um sono não restaurador, dormia em torno de 5 horas por dia mesmo com alprazolam, né, parou por conta própria, acorda muito cansada, a postura que ela dorme é de bruço, à esquerda, acorda com um lado mais tenso do que o outro, então ela observa que sempre acorda com um lado mais tenso, e ela fica com dor mais no período da manhã, principalmente quando ela dorme menos. Então, em relação à nossa avaliação miofuncional, o que a gente observou? O que eu observei dessa paciente? Né? Uma postura, em relação à postura corporal, uma protrusão de cabeça, o ombro direito mais elevado, uma face assimétrica, com o lado direito mais desenvolvido do que o lado esquerdo, um masseter mais desenvolvido. Ela tem os lábios fechados com tensão, uma hipofunção da musculatura de língua, então aqui eu vou colocar ela fazendo alguns movimentos de língua para vocês observarem. A língua alargada e assimétrica, vocês vão observar nesse segundo vídeo. Uma dificuldade em sugar a língua, um frênulo mais encurtado e anteriorizado. Deixa eu vou tirar o áudio. A postura com o ápice na região alveolar inferior. Uma incoordenação de movimentos, falta de dissociação do movimento de língua do de mandíbula,
Vocês podem observar que ela usa muito o lábio inferior também. Uma mastigação unilateral direita. Uma deglutição com o ápice na região alveolar inferior, pressiona os dentes anteriormente, alarga a língua ao deglutir. Uma contração perioral e uma projeção mandibular. E, aqui, ó, podem observar. Vou tirar o áudio aqui só para não incomodar. E a fala, com desvio para a direita, principalmente no san e zan, e o CC interior em ti, di, xan e jan. Em relação ao DC, na avaliação do DC, TMD, né, da disfunção temporomandibular, a gente fez a palpação muscular e ela apresentou do lado direito trigger points, classificando como 2, né, então de 0 a 3 classificou como 2 em masseter, digástrico, esternocleidomastoide em toda a extensão e trapézio. Do lado esquerdo, do lado esquerdo, também classificou como 2, esternocleidomastoide e trapézio, ela classificou como 1, então sintomas mais leves, né, de dor. Em relação à oclusão dinâmica, então uma abertura de boca com uma leve deflexão para a direita, de 50 milímetros, na lateralidade para a direita ela faz 10,5 milímetros, na esquerda 8 milímetros, a protrusão de 7 milímetros, sendo que ao realizar resistência na protrusão, o zumbido piorou. Ao inclinar a cabeça para a esquerda, sentiu dor no esternocleidomastoide do lado direito. Realizamos também o exame de eletromiografia de superfície, né, já que eu queria ver essa questão dessa discrepância de um lado em relação ao outro, e foi realizado pela fonoaudióloga Mariana Amaral, e ela verificou, né, me passou os dados e verificou uma alteração grande do orbicular da boca inferior do lado direito, muito maior do que do lado esquerdo. No masseter também a gente pode observar uma alteração, né, uma discrepância do lado direito em relação ao esquerdo, na mastigação um pouco maior, no repouso também na máxima contração voluntária bem maior do lado direito do que do lado esquerdo, e o digástrico e esternocleidomastoide tiveram um pouco de diferença mais para o lado esquerdo, mas pouca alteração. O exame dela de polissonografia, né, foi verificado neste exame que ela tem uma apneia obstrutiva leve, de 14 por hora, sendo que 12,1 de hipopneia e 1,9 de apneia. Só que esse índice aumenta no sono REM, vai para 30 por hora, aumentando mais a hipopneia, vai para 28,8. A saturação basal dela foi de 95%, a maior 97%, chegando numa média de 92%, ela chegou numa mínima de 86%, permanecendo 1,4% do tempo de registro abaixo de 90%. Não foi verificado nesse exame o bruxismo, ausência de movimentos anormais do sono, movimentos periódicos das pernas, né, dos membros inferiores, não foi verificado também. Nos exames auditivos, né, foram solicitados exames auditivos pelo otorrinolaringologista, de acordo, né, por causa do zumbido. Não foi verificada alteração, então, em mitanciometria com timpanometria curva tipo A, bilateralmente. Os reflexos, presença de reflexos ipsilaterais direito nas frequências investigadas e os demais reflexos do estapédio ausente. O exame de audiometria também, com limiares tonais dentro dos padrões de normalidade, bilateralmente, limiar de reconhecimento da fala, obtido com 5 dB, bilateralmente, e o índice percentual de reconhecimento da fala dentro dos padrões de normalidade. Foi solicitado também uma ressonância do crânio e orelhas, onde foi verificada a ausência de patologias explícitas do encéfalo, discreto processo inflamatório da mastoide esquerda e um achado incidental de pequena formação diverticular no bulbo da jugular esquerda. Então, os diagnósticos que temos desse caso são distúrbios miofuncionais orofaciais, dor miofacial e apneia obstrutiva leve.
Então, nesse caso, eu vou deixar de compartilhar para a gente poder conversar, né, mais sobre o caso. Então, eu vou fazer uma pergunta primeiro para a doutora Marine, né? Eu gostaria que a doutora Marine Rosa nos falasse um pouco dessa questão do zumbido nesses pacientes, né? Quais encaminhamentos e exames devemos fazer quando um paciente apresenta queixa de zumbido e como fazer esse diagnóstico diferencial com esse zumbido somatosensorial? Por favor, Marine. Boa tarde a todos, é um prazer, é uma honra estar nessa mesa com fonoaudiólogas tão renomadas, né, e acho super importante e parabenizar o Congresso, né, pela organização, por juntar, né, profissionais fonoaudiólogos, mas de áreas distintas e que possam discutir e realmente discutir bem um caso a fundo e a gente aqui aprender sempre, né, junto com as colegas. Então, falando desse caso, no que diz respeito à questão da avaliação do zumbido, no geral, é importante que seja feita uma avaliação com uma equipe multidisciplinar, que vai incluir desde otorrino, fonoaudiólogo, psicólogo, dentista, a fisioterapeuta, vai depender de cada caso, né? E daí o ideal é avaliar esse zumbido no que diz respeito à questão da sensação de intensidade, de frequência, que aí a gente pode realizar com fonometria, por exemplo, e também aplicar alguns questionários de avaliação, como para investigar o grau de incômodo e a gravidade desse sintoma, como, por exemplo, o THI, o TFI ou a própria escala visual analógica. E, em relação aos exames auditivos, além da audiometria básica, que a gente inclui a audiometria tonal e vocal e a timpanometria, que foi feito no caso, o ideal também é que seja feita a audiometria de altas frequências, principalmente quando não dá nenhuma alteração, né, até 8.000 Hz, aí a gente precisaria investigar um pouquinho além dessas frequências e alguns exames complementares, como para investigar a questão da via auditiva, o potencial evocado do tronco encefálico, por exemplo, ou alguns outros exames que forem necessários. Mas, em se tratando desse caso em si, né, pelas queixas do paciente, por estar bem atrelada a essa questão da DTM, por exemplo, né, parece tratar realmente de um zumbido somatosensorial. E por que a gente chama atenção para esse tipo de zumbido? Porque, de acordo com o consenso Delphi de 2018, né, que na verdade, é um consenso sobre os critérios de diagnóstico do zumbido somatosensorial. E aí, ele justamente, esse consenso inclui muitas das queixas que esse paciente refere, que essa paciente refere, como, por exemplo, o zumbido na orelha direita, né, que está relacionada com a questão do apertamento e modula, ele muda a frequência quando aperta os dentes, ela refere que piora quando de manhã, então não dormiu à noite, estava mais tensa, tem a questão da tensão cervical, da dor cervical, né? Então, pelas queixas da paciente, né, parece se tratar de um zumbido somatosensorial. E nesse caso, além da avaliação do fono, do otorrino, seria interessante encaminhar para avaliação com o fisioterapeuta, já que a fono avaliou a questão dos trigger points, então acho que seria interessante ver essa questão cervical para ver se durante o toque ou durante a avaliação desse paciente, né, com o fisioterapeuta, se há alguma modulação desse zumbido. E aí, para fechar o diagnóstico de zumbido somatosensorial, tá? E aí, eu já posso falar do tratamento ou não, Ana? O que é que você acha? Então, no que diz respeito à questão dos tratamentos, né, indicados para o zumbido, a gente tem uma gama enorme de tratamentos, né, mas o que tem se falado hoje em dia realmente é a questão das terapias combinadas, né, e aí para esse caso, o que parece ideal realmente seria uma terapia miofuncional, né, com fonoaudiólogo e, a depender do caso, da avaliação com o fisioterapeuta, de
um tratamento com fisioterapeuta e também alguma outra questão que possa relaxar o paciente, relaxar essa questão da musculatura ou relaxar o paciente como um todo, como, por exemplo, uma mindfulness que poderia provavelmente auxiliar essa nossa paciente aqui do caso em questão. Agradeço, Marine. Eu gostaria de pedir para a doutora Cláudia Maria de Felício, como ela sempre pesquisou muito sobre os sintomas auditivos e disfunção temporomandibular, que ela nos passasse quais foram os resultados, os estudos que ela já fez sobre a atuação da fonoaudiologia na disfunção temporomandibular com esses, e o resultado com esses sintomas, nesses casos de sintomas auditivos. Pode falar para a gente, Cláudia, por favor? O microfone. Isso, obrigada. Eu também agradeço pelo convite da sociedade, pelo prazer de estar aqui com vocês. Vamos às respostas. Bem, sintomas otológicos ou auditivos, né? Otalgia, zumbido, plenitude, principalmente, eles são mais frequentes em pacientes com DTM. Uma característica que nós temos do zumbido na DTM é o apito, né? Acho que a Marina já falou, apito breve, agudo, mas que não causa tanto incômodo aos pacientes como causa um zumbido de origem neurosensorial. Eu tive, né, o capricho, vamos dizer assim, de retomar 2 estudos nossos para analisar especificamente o efeito dos tratamentos sobre os sintomas auditivos. Num deles, nós comparamos terapia miofuncional com placa de oclusão, estudo de 2010, que eu desenvolvi com a Melissa Melchior. Ambos melhoram os sintomas auditivos. Aí eu também fiz essa análise em detalhe do estudo da Bárbara Machado, que eu orientei, e que nós tivemos terapia miofuncional completa, como o protocolo que eu propus, com medidas de relaxamento, alívio da dor, os exercícios motores orofaciais da terapia, mas sem as medidas de relaxamento, mas substituída pela laser terapia, um grupo com exercícios motores com laser placebo e um grupo só com laser terapia. Todos melhoraram, não houve diferença significativa na comparação entre os grupos. A estatística, eu fiz a estatística e não houve essa diferença. A minha conclusão é que na medida que você alivia a dor e o que está por trás dessa dor, ou seja, tensão muscular, desequilíbrio, mas principalmente a dor, pensando no caso do laser, que ele vai atuar nisso, algum processo inflamatório também, nós conseguimos reverter esse quadro de sintomas auditivos. Se não reverte, aí tem que ter uma investigação mais aprofundada para saber, né, o que fazer nesse caso. Outra coisa que eu sempre digo quando eu dou aula para dentistas se o seu paciente reclamar de um barulho no ouvido, de um zumbido que não seja um apito breve e agudo, mande imediatamente para um otorrino e para uma avaliação audiológica com fonoaudiólogo. É isso. Cláudia, a gente podia aproveitar, então, e você podia falar para a gente sobre o tratamento miofuncional orofacial, nesse caso, o que você indicaria, as estratégias, né, e o que a gente poderia esperar do tratamento miofuncional orofacial para esse caso. Ok. Bem, começando, eu trabalharia, como sempre, né, que eu falo que são estratégias universais, para relaxar a musculatura e aliviar a dor, não só dos músculos mastigatórios, mas também cervicais, trabalhando muito nesse caso, porque dá para perceber essa tensão, né, com o exercício específico para relaxamento de músculos elevadores, que a gente apelida de RLPM, né, está descrito lá em todos os meus livros, e eu tinha pensado numa frenolectomia, mas olhando bem o caso, eu penso que talvez não seja necessário, então trabalhar com
exercício, muito trabalho para a língua, porque se a língua não é capaz de transferir o alimento, misturar esse alimento e recolhê-lo, a pessoa, e propulsionar, ela não vai conseguir nem mastigar bem e nem deglutir bem. E também o repouso não será bom. Então, esse trabalho. Você comentou já, existe uma assimetria da musculatura com prevalência do lado direito, a eletromiografia mostra isso, o clínico também mostra isso, né? Porém, ela não tem uma atividade rebaixada, desculpa, ela não tem uma atividade aumentada do lado direito. É uma atividade que nós podemos considerar normal. Portanto, eu não trabalharia para diminuir a atividade do lado direito, mas sim para estimular o esquerdo, considerando quando ela colocar os implantes e as próteses necessárias, tá? Então, aí sim, fazer uma estimulação para recuperar esse lado esquerdo, que parece que ela nunca usou muito, né? Por quê? Inclusive, quando você olha a relação dos músculos na mastigação, você observa que a energia que ela gasta na hora de mastigar, em relação à capacidade máxima, que é a máxima contração voluntária, ela está aumentada do que seria esperado. Por quê? Porque como não é alta na máxima contração, que é a capacidade máxima dela, na hora que ela mastiga, ela está recrutando um pouco mais. Isso significa um esforço todo dia, várias vezes por dia. Então, trabalharia nesse sentido, não de relaxar, mas sim de ativar o lado esquerdo. Em relação à deglutição, que tem uma assimetria, né? E aí com prevalência do músculo à esquerda, músculo supraioides à esquerda, que trabalhando, né, para todo esse trabalho para a língua, você já vai melhorar isso. E se você perceber, depois que fizer esse trabalho, fizer o implante, faz uma nova eletromiografia, você perceber que tem um déficit de atividade dos supraioides, é importante trabalhar com esses músculos supraioides, usando estratégias que a gente vê a disfagia usar tanto, né, para que você não tenha uma sobrecarga de elevadores, ok? Seria isso, né? E aí eu acrescentaria, né, que é importante a gente ver, como eu também trabalho com essa área de apneia obstrutiva do sono. Sim. A gente teria que trabalhar o palato dela, o palato mole, uma Lampatia 4. A gente não tem uma pouca mobilidade na região de palato mole, uma língua muito alargada, alta na base, que é bem encontrado nesses pacientes, né, com apneia obstrutiva do sono. Então, a gente tem que fazer um trabalho bem global nessa paciente, e melhorando essa condição dela para ela dormir sem a apneia, para ela ter uma melhor condição de sono também, melhor qualidade de sono, para ela conseguir descansar também. Então, acaba que o sono ruim leva também a mais tensão, aumento da atividade simpática, mais tensão na musculatura, a dor. Então, a gente também fecha com essa parte aí, considerando a apneia obstrutiva do sono. Eu vou apresentar. Como eu falei, a parte de apneia, você que é especialista que falaria, né? Então, eu estou aproveitando só para fechar. Acaba que não tem jeito, né? A gente tem o paciente tem disfunção temporomandibular, tem várias alterações e também tem apneia obstrutiva do sono. Por coincidência, os dois casos que eu trouxe também têm apneia obstrutiva do sono. Tá, vou apresentar agora o outro caso para a gente poder discutir. Estão visualizando? Sim. Está nas perguntas do caso 1. Sim. Então, o segundo caso é um caso de um padre de 45 anos, atualmente com 45 anos, quando eu atendi, ele tinha 42 anos, encaminhado por uma fonoaudióloga especialista em voz, a fonoaudióloga mestre Lorena Rosa,
Quando ele chegou para mim, as queixas dele eram fadiga vocal ao celebrar missas, dor na mandíbula, bruxismo de vigília e noturno, ardência na garganta e uma simetria facial que o incomodava muito. Pegando o histórico dele, né, na anamnese, o que ele nos informou, que ele me informou? Que em 2010 ele fez um exame de videonaso, foi no otorrino, que detectou uma fenda anterior e um movimento músculo-ondulatório reduzido, mas não encaminhou para a fonoterapia. Em 2017, ele procurou a fonoaudióloga devido a essa queixa dele de fadiga vocal. A fonoaudióloga, a doutora Lorena, encaminhou para otorrinolaringologista, que fez exames, não detectou nenhuma alteração, as avaliações, fez a avaliação perceptiva auditiva vocal dela, né, e verificando qualidade neutra, tempos máximos de fonação dentro dos valores de referência para o sexo e para a idade, relação SZ em 1, ressonância equilibrada, respiração pós-diafragmática. Porém, uma articulação imprecisa, uma abertura restrita, uma velocidade de fala e pausas respiratórias adequadas. E aí ela até colocou isso para mim, dessa forma, né? Diante das tentativas de trabalhar a precisão articulatória por meio de exercícios, de métodos, os órgãos fonoarticulatórios, notei limitação importante no movimento da mandíbula e suspeitei de disfunção temporomandibular. Preferi encaminhar para uma especialista em MO para avaliação e melhor condução do caso. Foi aí que ela me encaminhou. Falando sobre os sinais e sintomas de DTM ainda dele, né? Então, o que ele apresentava? Uma sensação de limitação dos movimentos mandibulares, dor de cabeça, principalmente na região temporal, fadiga e dor em masseter, principalmente ao acordar, tá? E após alimentar, zumbido também, apito e de forma esporádica. Em relação aos comportamentos orais não funcionais, bruxismo em vigília e noturno, apertamento labial. Em relação ao sono, ele também tinha insônia, dormia em torno de 5 horas, negava ronco e apneia nesse momento. A alimentação dele mais macia, preferência por macia, uso de líquido durante a mastigação, uma mastigação preferencial pela esquerda, dor com alimentos mais consistentes, então relatava que sentia dor. Tratamentos realizados até então, ele tinha feito um tratamento ortodôntico por causa de uma biprotrusão de 2007 a 2011, já teve depressão, fez esse tratamento fonoaudiológico durante um tempo para a voz e atualmente ele estava com refluxo gastroesofágico, fazendo uso de pantoprazol, Exodus e Dorflex quando sentia dor facial. Em relação à avaliação miofuncional dele, né? Então, um masseter esquerdo mais aumentado em relação ao direito, tinha selamento labial, uma fala com desvio para a direita, uma língua hipofunção lingual também, postura no assoalho oral, um frênulo encurtado, o lado, bochechos, o lado esquerdo melhor do que o lado direito. Em relação a palato mole, o que a gente observou? O índice de Mallampati 4 também, uma úvula muito comprida, pouca mobilidade do palato mole, uma mastigação preferencial à esquerda, uma deglutição com ápice da língua na região alveolar inferior e dorso elevado, uma fala com desvio para a direita, principalmente em SAN e ZAN, recruta muito a musculatura cervical na fala e uma articulação travada. Na avaliação de palpação muscular, foi verificado trigger points em masseter, esternocleidomastoide e trapézio, classificando a dor como 1 em masseter, 1 no esternocleido e trapézio, como 2 do lado direito, e do lado esquerdo, masseter profundo e superficial, 2 e 3 no profundo e 1 no superficial. No esternocleidomastoide, 1 e 2 na região mais mediana e trapézio 2. A abertura bucal dele era 43 milímetros, foi observado um estalo na abertura na TM esquerda, a lateralidade para a direita era 9, a lateralidade para a esquerda era 8, com dor na TM direita, e a protrusão de 4,5 com um desvio para a direita e um estalo à esquerda. Foi realizado também um exame de eletromiografia de superfície, nessa época pela doutora Renata Furlan, que verificou uma assimetria de contração de masséteres e temporais com predomínio do lado esquerdo, um predomínio do músculo temporal à esquerda também, na máxima contração voluntária, e o lado esquerdo maior do que o lado direito na mastigação e máxima contração voluntária.
Então, aqui no vídeo, eu consigo mostrar para vocês ele mastigando, vocês vão observar, e os exames sendo realizados. Mostrando, né, o predomínio realmente da musculatura do lado esquerdo em relação à direita. Então, esse paciente foi encaminhado para um dentista especialista em DTM, que pediu uma tomografia computadorizada e ressonância magnética da articulação temporomandibular, sem alterações no exame, fechou o diagnóstico em dor miofacial, solicitou que ele fez uma placa estabilizadora, solicitou que ele usasse durante a noite e encaminhou para a fonoterapia. Foi encaminhado para um otorrinolaringologista também, que verificou um desvio de septo, realizou uma septoplastia e tratamento medicamentoso para rinite alérgica, com corticoide nasal. E esse paciente, durante o tratamento fonoaudiológico, ele foi relatando que ele realmente estava tendo muita insônia, e eu já tinha pedido para ele procurar um médico, médico do sono, ele demorou um pouco para procurar, mas acabou procurando o médico do sono depois de um tempo, fez uma polissonografia, que verificou também uma apneia obstrutiva do sono moderada, e esse médico, a conduta foi encaminhar para fono e CPAP. Fez um diário do sono e higiene do sono também. Então, aqui, alguns exames, os exames otorrinolaringológicos dele em 2017, mostrando que não tinha alteração nenhuma, com a videolaringoestroboscopia não foi verificada alteração nenhuma em relação às pregas vocais, a região supraglótica, ausência de lesões. Em 2019, a otorrino médica do sono, que o avaliou, também refez esse exame, também não verificou nenhuma alteração. O exame de polissonografia dele detectou, então, uma apneia obstrutiva moderada, com 26,5 eventos por hora, né? Esses eventos também aumentavam no sono REM para 36,2 por hora, uma saturação que chegava a 80%, permanecendo 10 minutos abaixo de 90%, tá? Então, esse paciente foi indicado para uso do CPAP, foi conversado sobre a questão do uso do aparelho intraoral também e fonoterapia, porém, como ele tinha sintomas de muita dor, de disfunção temporomandibular, eu e a médica do sono conversamos a respeito e achamos melhor que seria interessante ele usar o CPAP. Como ele aceitou e adaptou bem ao CPAP, ele manteve o CPAP. Então, os diagnósticos desse caso: distúrbios miofaciais orofaciais, disfunção temporomandibular também, que seria a dor miofacial, e a apneia obstrutiva do sono moderada. E aí, agora a gente vai para as perguntas. Agora eu vou aproveitar a doutora Kelly para perguntar para a doutora Kelly, né, quais os fatores presentes nesse histórico desse caso que temos que considerar para compreender essas queixas vocais desse paciente. Então, boa tarde. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, é uma honra estar participando desta mesa que é interdisciplinar dentro da fonoaudiologia, né? Então, com o tempo a gente vai se tornando tão especialista numa área só, e é tão bom poder conversar com outras pessoas de outras áreas para a gente entender melhor o caso. Esse caso é muito rico, né? E vamos falar então que ele é um padre. A primeira coisa do histórico dele é a profissão dele, né? Ele deve ter uma demanda vocal intensa, mesmo com a pandemia a gente sabe que as missas passam a ser por vídeo e depois estamos voltando com o uso de máscara, enfim. Então temos todo um sobreuso da voz junto deste quadro todo que ele traz aí. E ele tem uma queixa, né, Ana Paula, que é de que ele deseja melhorar a projeção vocal, e até anotei aqui para não esquecer,
para atividade profissional e que ele tem fadiga vocal quando ele usa muito a voz. Então, quando ele vai para a fonoaudióloga da área da voz, para ela tentar ajudar, quando ela vai colocar exercícios para melhorar essas questões, ela percebe dor nos movimentos mandibulares. A própria doutora Lorena já foi assertiva no sentido de trazer mais projeção vocal para ele. Só que, em quadro de dor, ele vai acabar tendo as limitações dos movimentos aí para articulação. Então, na história dele, tem, além da queixa, a profissão, e ele também traz umas questões aí relacionadas a refluxo. O refluxo, a alergia, que depois ele tratou, né, no histórico dele ele fez a cirurgia, mas tem a questão do refluxo dele. Então, outro sinal importante, né, uma informação importante do histórico é a ardência que ele fala. Ardência na garganta. E o refluxo a gente sabe também que piora essa sensação, né? Então, junto aí o sobreuso da voz, as questões respiratórias e também a questão do refluxo junto ao quadro de DTM. Então, a gente acaba tendo um quadro muito complexo na hora da gente falar, entender os sinais da história para ver onde é que a gente vai atuar. Eu acrescentaria nos diagnósticos que ele tem uma interrogação de uma disfonia funcional, né? Porque ele tem um exame laringológico normal, mas ele tem queixa de voz, ele tem queixa de fadiga, ele pode estar num quadro de fadiga generalizada por estresse, por outras questões que influencia também na qualidade do sono, na saúde dele em geral, mas ele também traz a questão da fadiga vocal, não é? Então, nós temos que olhar para essas questões para poder complementar o diagnóstico dele também. Né? Acho que, de uma maneira geral, de sinais e aí o quadro, inclusive, de dor, né? O dor almacéter, no temporal, que vão limitar. E aí o esternocleido, ele deve ter tensão, na palpação tem lá números altos, né? E isso tudo também faz parte de um quadro de disfonia por tensão muscular. Então, a gente acaba tendo que investigar outras questões, né? O uso da voz durante a semana, quantas horas por dia ele ministra a missa, se ele faz hidratação durante a missa, os hábitos alimentares dele por causa de refluxo. Essas investigações são importantes. Seu microfone. No quadro dele também é importante a questão do sono, né? E a gente já tem algumas pesquisas que mostram, né? Você mesmo comentou. Eu participei de um estudo que foi publicado recentemente. A gente nem sabe se ele está em press ainda, mas ele já está possível de ser encontrado. É do pessoal de Irati, né? Que é a Falbot. Ela fez com o pessoal, vou falar os nomes dos coautores que eu acho justo, né? Com a Camila Correia, de Castro Correia, com a Ana Paula Dacier Leite, eu e Larissa Siqueira, né? Eu fui uma das co-orientadoras desse estudo, e o que a gente viu é que acabamos estudando só as mulheres, mas o que a gente viu entre mulher disfônica e não disfônica, não há diferença entre qualidade do sono, insônia, que é o que foi investigado nesse estudo. Mas a gente vê que estes fatores da insônia, da má qualidade do sono, influencia na sensação da dor, né? A dor é pior, o relato de dor é pior, e da disfonia também, da qualidade, a autopercepção da voz também piora nesse quadro onde a insônia ou a má qualidade do sono está presente. Então, são fatores interligados, né? Para a gente prestar atenção no diagnóstico e ter uma conduta terapêutica adequada. Muito importante a gente considerar isso também, o sono. Eu gostaria de saber da doutora Cláudia, então, nesse caso, como que a terapia miofuncional orofacial poderia auxiliar esse paciente? Sem áudio, Cláudia. Todos perceberam a tensão, perceberam problemas na língua, quer dizer, não deu para ver muito, mas nós temos informação. Então, seguiria aquelas condutas que eu já mencionei. O que chama muito atenção nesse caso é a simetria que ele tem
tanto na máxima contração voluntária quanto na mastigação, com predomínio do lado esquerdo. Embora hoje não tenha mais uma interferência oclusal, nós não sabemos se no passado tinha. Ontem nós conversamos que provavelmente tivesse uma medida cruzada ali. E também, né, me chamou muita atenção o recrutamento da musculatura durante a mastigação. Quando nós estamos mastigando, se eu tenho o lado direito como o lado de trabalho, ele vai trabalhar mais do que o lado esquerdo. Então, eu tenho, por exemplo, 70% de atividade aqui, 30% aqui. Por que isso acontece? Isso acontece em condições normais, porque existe, primeiro, esse lado não é o que está mastigando, mas existe um mecanismo, um comportamento motor de proteção, que é diminuir a atividade do lado de balanceio na medida em que a maxila se aproxima, que a mandíbula se aproxima da maxila durante a mastigação. Aqui não tem alimento, né? Aqui tem. Então, se eu estou mastigando, eu tenho que proteger o lado que teria um contato de dentes. Em condições normais, isso acontece, mas com os pacientes com DTM, nós temos visto isso de maneira repetitiva, 2014, 2016, 2021, nos nossos estudos, em que existe um recrutamento aumentado do lado de balanceio, mesmo o de trabalho continuando a ser o prevalente. Acontece que, no caso dele, no músculo temporal esquerdo, ele chega a ter mais atividade do temporal esquerdo no balanceio do que no trabalho. Né? Na hora de mandei a pergunta para você, tem interferência aí? Porque a interferência oclusal seria uma explicação. Como não tem, então o que ele tem é uma disfunção motora hoje, né? Ele tem uma disfunção motora que precisa ser trabalhada, que precisa ser controlada para equilibrar, porque senão ele não melhora desse quadro de DTM. Né? Então, melhorar todo o restante, mas esse é um ponto assim, muito importante, essa relação entre trabalho e balanceio. Eu gosto muito desse índice, porque ele me dá mesmo uma informação de como os 4 músculos estão se coordenando no momento da mastigação. Ok? Microfone. Nós realizamos o exame de eletromiografia dele, e eu vou até compartilhar agora para a gente ver sobre isso, porque eu acho que é legal para você nos falar o que você acha. Depois a gente volta nas perguntas. Gente, ela judiou de nós, viu? Que ela está mostrando as coisas de surpresa para nós. Algumas ela enviou, mas outras não. Esse foi o exame realizado nessa sexta-feira. Esse paciente, deixa eu atualizar aqui e explicar para vocês. Esse paciente foi atendido em 2018, 2019. Não é um paciente de Belo Horizonte, então ele vinha para atendimento algumas vezes, não conseguia fazer um atendimento semanal. E quando começou a pandemia, ele parou de fazer a fonoterapia. Eu fiz um atendimento online dele até então. E aí, quando eu recebi essa proposta de mostrar os casos, entrei em contato com ele para saber como ele estava e pedi para ele gravar um áudio também, um vídeo para a gente, falando, né, do histórico dele, e consegui fazer uma eletromiografia atual dele, para a gente poder ver como que ele estava hoje. Então, esse exame foi um exame realizado agora. Ele não tem queixa atual de dor. Ele falou que desde 2019 ele não está tendo dor, só quando ele sente que ele está mais tenso emocionalmente, ele relata muito essa relação do emocional dele com a tensão muscular. E ele deixou de fazer uso de placa oclusal, por conta própria também, desde que ele começou a usar o CPAP, porque ele falou que ele já estava dormindo bem, que ele não estava percebendo dor e por conta própria e conseguiu controlar até o momento essa situação da questão da dor, tá?
Esse caso, ele ainda não voltou para a terapia, e eu pedi para ele vir só para a gente refazer mesmo essa avaliação. Então, Cláudia, você consegue visualizar o exame e nos falar alguma coisa de como ele está hoje? O que você vê desses dados? Consigo. Ele continua com prevalência de atividade à esquerda, na máxima contração voluntária, mas a mastigação, nessa tabela, eu não tenho informação, por exemplo, está lado direito e esquerdo, mas qual lado que ele estava mastigando? Para nós termos... tem que comparar na hora. Para nós fazermos a relação trabalho-balanceio, eu fiz separadamente, mastigação à direita, como estava o lado de trabalho e balanceio. Mastigação à esquerda, lado de trabalho e balanceio. Naquela outra tabela tinha isso. Então, para poder fazer essa relação, eu preciso dessa informação. Então, aqui eu não sei se ele estava mastigando à esquerda ou à direita, né, na mastigação de Bono. O que a gente vê, pelo menos aqui, é que está bem igual nos temporais, está bem próximo isso, né? Então, isso parece ter melhorado e não tem tanta discrepância aqui, mas eu não sei se aqui esse direita e esquerda é o momento que ele mastigou a direita e mastigou a esquerda. Para olhar a coordenação, nós temos que olhar os 4. Ótimo, entendi. Então, assim, a avaliação clínica dele que eu fiz é que agora a mastigação dele está bem simétrica, ele alterna os lados, está bem mais simétrica. Ele está com uma fala, eu vou colocar ele falando aqui, vocês vão observar. Ele tem uma fala ainda travada, ele não articula bem e ainda tem um pouco de desvio na fala. Quando ele chegou para mim, o desvio dele era muito mais gritante, muito mais significativo, tanto é que era uma queixa dele de fala, que ele falava desviando muito a mandíbula, e a assimetria facial dele também muito maior do que está hoje. Mas vou colocar o vídeo dele para vocês verem ele falando e o conteúdo, né, do que ele conta para a gente do histórico dele. Pode não estar saindo. Não tá? Peraí, vamos voltar. É porque eu tenho que compartilhar o áudio, só um minuto. Deixa eu voltar aqui. Boa tarde, pessoal. Eu sou o padre Antônio José Gouveia, paciente da doutora Ana Paula Gasparini, e com ela nós fizemos um tratamento intenso de queixas que eu apresentava, dentre elas fadiga vocal, dor mandibular, a voz muito suja, sono ineficiente, dor nas têmporas, dor na musculatura e uma grande dificuldade de articulação da fala. Obviamente que todo esse tratamento desdobrou-se na necessidade de fazer cirurgia para desvio de septo e também uma placa, né, colocada junto à boca para poder trazer mais descanso durante a noite, né, enquanto dorme, em vista das dores que sentia e da fadiga que sentia. Tendo feito esse tratamento, naturalmente ainda nós não fechou, sempre não fecha, e acho importante que não seja assim, porque o meu instrumento de trabalho é a fala. Então, hoje eu tenho mais conforto na articulação vocal, eu não tenho dor nas têmporas, eu não tenho dor mandibular, exceto quando o meu dia de trabalho é mais exigente, é mais pesado, me exige mais tempo de fala, e aí a necessidade é o repouso, massagem, entre outras coisas, uso de água. Hoje eu faço o uso do aparelho CPAP para dormir, isso me trouxe muito mais qualidade de sono, e hoje tenho uma mastigação mais articulada, não é o que outrora não havia. Então, acredito serem esses os frutos de um trabalho que fizemos juntos, a doutora Ana Paula junto a mim, o que agradeço. Talvez eu não tenha conseguido aqui explicitar todas as necessidades iniciais e todos os ganhos pós-tratamento, mas o que por hora tenho é isso. Uma questão interessante aqui para passar também,
do caso dele é que ele tem um frênulo curto, e eu tinha sugerido ele fazer uma frenectomia, no caso dele eu achei que seria interessante, ele não realizou, e dessa vez eu conversei novamente com ele sobre isso. Então, a gente vê que quando tem o frênulo curto, tem mais desvio na mandíbula, né? Ele vai sugerir, vai auxiliar aí para ele ter uma fala mais travada, e eu realmente falei com ele dessa vez que eu achava que essa fala continua travada agora, neste momento, depois de tudo que a gente trabalhou, porque ele ainda não fez essa frenectomia. Então, a gente precisa de continuar com isso. Então, eu gostaria de aproveitar agora a doutora Kelly, que viu ele também falando, para nos falar sobre a questão vocal, sobre se seria interessante encaminhar, retomar agora e reencaminhar para minha colega de voz, para que ela trabalhe com ele essa parte, né? Então, gostaria que você falasse para a gente, doutora Kelly, por favor. Tá bem. Foi ótimo você mostrar um vídeo dele contando relatos, né? Falando um pouco dele, do que ele sentia, como ele tá, porque eu tive a impressão de que, assim, a qualidade vocal dele é boa, e conforme ele vai falando, ele vai apresentando um aumento de tensão, que é uma tensão leve, vocal, né? E parece que a musculatura do pescoço vai entrando num grau de tensão conforme ele está na hora dele respirar de novo, e aí ele tensiona tudo. Então, eu fiquei desconfiada, eu queria muito ver ele dando missa, né? Ministrando missa. Se ele tiver de máscara, é pior ainda, com essa articulação toda travada, essa mandíbula que dança aí, né? Parece que ele tem alguma coisa do lado esquerdo, que parece que ele está... Seu microfone. O lado esquerdo é o lado que o masseter é mais aumentado. Mas aqui nessa região, parece que ele faz uma tensão, não sei, fiquei com essa impressão na bochecha, não sei. Puxa, né? Ele puxa e trava, assim, para falar. Isso tudo atrapalha o padrão articulatório dele. Então, a minha sugestão, na verdade, assim, tem várias coisas para a gente falar aqui, mas a minha pergunta para você também é essa, eu acho que nem deu tempo de você trabalhar isso. Por exemplo, algum movimento mais amplo de mandíbula, de articulação, de língua, você chegou a fazer? Porque veio a pandemia, né? Você parou de ver ele. Não, na verdade, quando eu atendia ele em 2019, antes da pandemia, eu já estava trabalhando isso com ele. Então, a gente já estava trabalhando, até eu já estava como ele já tinha melhorado a dor, ele já estava conseguindo abrir, até eu não coloquei aqui o dado, são muitos dados, né? Ele começou com uma abertura de 43 milímetros, que a gente considera normal já, só que para ele não era normal, porque ele chegou a 50. Tá. Então, ele tinha uma limitação de abertura mesmo, para ele melhorou a abertura, e aí foi trabalhado essa questão da fala, da articulação da fala. Ele iria voltar para a doutora Lorena na época, que a gente tinha conversado sobre isso, mas também não é um paciente muito assíduo à terapia, porque realmente, eu não sei se vocês já atenderam padres, é o segundo padre que eu atendo. Já atendi pastor. E realmente, assim, eles têm uma vida muito atribulada, assim, sabe? Eles têm muitas atividades, eles são responsáveis por muitas coisas, e ele não conseguia ir na terapia do jeito que ele deveria. Então, assim, existe isso, esse fator. Então, com certeza, eu acho que tem que ser abordado essa questão, e a questão de voz mesmo, para ajudá-lo, né? Sim, isso tudo vai ajudar na voz, né? Mas, por exemplo, por fato dele ser padre, de ter essa demanda toda, de repente recomendar um aquecimento vocal antes e um desaquecimento vocal depois, isso vai ajudar na sensação de fadiga. Eu entraria com terapia manual laríngea, vamos falar para o pessoal que está assistindo a gente, voz, né? De voz. Então, tem uma questão... Só um minutinho, gente. Estão batendo aqui, não sei se vocês estão escutando, mas tudo... Justo agora, né? Mas vamos lá. Eu vou tentar falar, se estiver atrapalhando, vocês me falam, para não sair da tela. Então, eu entraria com uma terapia manual laríngea que começa fazendo massagem no esternocleido. Ela é proposta por Metson em 2009, é bem antigo, mas a gente teve esse treinamento,
num texto dela desse de 2009, está fácil de entender o passo a passo, mas ele começa com o esternocleido, vai para os supraórdeos e vai para a laringe, em termos de abaixamento e lateralização de laringe, que ele parece ter essa tensão toda aqui, quando ele fala. Então, essa é uma aplicação, é uma massagem que dura 10 minutos, que seria muito interessante a gente aplicar para ver qual é o efeito. A gente faz provas terapêuticas na voz, né? Então, a gente aplica, vê como é que a voz fica, como é que a qualidade vocal reage. Você falou uma coisa da história no exame clínico dele, do índice de Mallampati, dessa falta de movimentação de véu palatino, e exercícios de sopro sonorizado que nós temos na voz, né? Pode ser com canudo, canudo de silicone, o famoso Lax Vox, entre aspas, ou de vidro, de ressonância. Esses exercícios de sopro sonorizado com tubos de ressonância, vamos falar assim, na água ou no ar com canudo de alta resistência, são exercícios que vão ajudar na movimentação do véu também, né? E vão suavizar a emissão dele, vão melhorar a coaptação glótica. Então, acho que são exercícios que eu indicaria para fazer prova terapêutica, para ver o quanto ele ia conseguir melhorar essas questões. E aí sim, se ele não tiver mesmo dor, aí trabalharia a questão de, por exemplo, mastigação com som nasal, bocejo, movimentos mais amplos de mandíbula na fala, né? Fala, né? Sobre articulação. Sobre articulação, para ver o quanto, e também entender um pouco, vou entrar na psicodinâmica, né? Entender um pouco a questão de por que é que ele fecha tanto a boca, né? Se ele já tem condição de abrir, se você já trabalhou um pouco essas questões, se ele não consegue transferir essa adaptação desses movimentos para a fala, vamos olhar também o que é que ele sente quando ele abre mais a boca. Porque às vezes as pessoas seguram a articulação para manter essa voz um pouco mais grave. Eu não sei se ele tem essa voz tão grave, né? Assim, então são avaliações, né? São provas de terapia e de diagnóstico mesmo que a gente vai fazendo para soltar essa musculatura toda e ver o que é que vem por trás disso, né? Acho que basicamente é isso. Não, perfeito. E o caso dele é interessante porque eu relaciono muito as questões dele, tanto de dor, como de insônia, como de tensão, a questões emocionais. E isso tudo foi conversado com ele, inclusive para ele voltar para a terapia, ele fazia terapia, então foi tudo muito conversado sobre isso, assim, sabe? Terapia... Eu acho que é importante. Só para complementar, a terapia de voz, neste caso, também vai ajudar a ganhar resistência muscular, resistência vocal, porque ele tem essa queixa, e ele tem a queixa de projeção com a voz, com essa articulação travada. Aí ele joga toda a força dele na questão da musculatura, isso, perilaríngea, que a gente chama, supra, esternocleido, tudo que está em volta da laringe. Então, a terapia com voz vai ajudar a soltar e vai dar mais resistência muscular, para ele parar de sentir essa questão da fadiga. Acho que eu falei demais, né, Ana? Você falou super bem, porque a gente está aqui para discutir o caso e é importante a gente ter, né, uma especialista de cada área para a gente pensar na fonoaudiologia como um todo, a visão desse paciente como um todo. Eu gostaria de aproveitar, então, e perguntar para a doutora Marine, como ele não tem, uma questão importante no caso dele, é um caso que ele tinha um apito, e esse apito melhorou, porque ele nem lembra que ele tinha apito. Eu até comentei isso com ele, falei, você lembra que você tinha uma queixa de zumbido, tipo apito, quando você começou? Ele falou assim, nossa, eu nem lembrava que tinha isso. Então, assim, ele é um caso real de um paciente que foi tratado com fono só, e ele melhorou do sintoma do apito, né? Fora essa questão, Marine, você sugeriria fazer algum exame auditivo, por ele ser padre, para alguma coisa que você poderia acrescentar do caso? Então, falando a respeito da questão do zumbido, uma coisa que a gente sempre tem que estar atento é se esse zumbido realmente incomoda, né?
porque em caso de zumbido esporádico e sem nenhuma alteração auditiva, que parece ser o caso dele, a gente dá orientação e segue monitorando como você fez, né? E aí, como é que está o zumbido? Então, ele tinha o zumbido, né? Mas provavelmente não incomodava ele, porque, na verdade, o que incomodava mais, o que incomoda mais é a questão vocal. E aí, isso, né, tem até um artigo de 2019 do Henry que fala sobre a questão do cuidado nos pacientes com zumbido, que é justamente esse. O zumbido incomoda? Se incomoda, a gente, na verdade, avalia sempre o zumbido, mas se ele incomoda, aí você precisa partir para outras questões. Se ele não incomoda e não tem nenhuma alteração auditiva, aí é orientar e monitorar aqui como foi feito. E provavelmente esse zumbido tinha alguma relação com essa tensão ou essa queixa dele. Às vezes até ele podia ficar angustiado, estressado por conta dessa questão de tentar falar e ficava cansado, né? Então, a questão do zumbido pode ser essa. Em relação à avaliação auditiva, eu até estava comentando com a Kelly que, assim, em relação à questão da audiometria, deu tudo normal pelo que foi visto, né? Sim. Então, uma possibilidade, só para ter um plus, né, no caso, poderia ser avaliar a questão do processamento temporal, né, para ver frequência, para ver pitch também nessa questão, né, dos testes, para ver se ele tem alguma dificuldade nessa percepção da voz dele, porque isso poderia provavelmente melhorar o feedback auditivo dele e ele melhorar a questão da entonação, da impostação, enfim. É um plus, na verdade, o processamento auditivo para avaliar processamento temporal, na verdade, desse paciente, para que tivesse alguma coisa a mais para melhorar o caso dele. Sim. Posso completar, Ana? Pode, mas não lógico. obrigatório. A gente está aqui discutindo, eu vou também dar meu pitaco aí nessa questão do processamento. É importante, a gente, quando está tratando de paciente com problemas vocais, nós temos, por rotina, também investigar a questão da audição, né? E a gente sabe, por meio de pesquisa, que é uma incidência maior em sujeitos disfônicos a questão do processamento auditivo alterado, principalmente isso que a Marine disse, né, no traço temporal. Então, o fato talvez de não se perceber falando, não perceber como ele está se colocando, é importante investigar, eu concordo. Mais um caso, então, né, que eu Ana, trouxe... Ana Pode falar, Paula, Cláudia. eu gostaria de completar que a Kelly chamou a atenção para o fato de que do lado esquerdo parece que ele tem algo aqui. Quando eu disse que ele tem uma prevalência no temporal, né, tinha aquela prevalência, provavelmente, você pode responder até para a gente, ele tinha também uma mastigação mais anteriorizada, né? Então, isso sobrecarrega o temporal e acabou dando uma hipertrofia não só no masseter, mas também nessa região. E que está difícil de resolver, porque não é de uma hora para outra que você muda uma musculatura assimétrica, né? Devia ter começado lá com a ortodontia, mas não foi encaminhado, né? Era isso. Sim. Sim, e aquele desvio da fala dele que ele faz, né, que a Kelly falou que ele puxa, era muito maior, ele desviava muito na fala. Então, assim, eu me lembro, né, do tratamento dele, que nós tivemos que trabalhar muito essa questão da fala dele e do desvio, e mesmo abrindo a mandíbula com uma trajetória retilínea, na fala ele não conseguia. Então, essa questão também, por isso que eu fico pensando, será que, além de tudo isso, será que esse frênulo realmente está favorecendo também esse desvio, além da questão de orbicular, de zigomático, mas uma falta mesmo ele não consegue abrir, mas a boca não articula muito bem com a língua, e aí ele acaba sobrecarregando a musculatura mastigatória também, né? Então, eu acho que a gente ainda tem que fechar bastante esse caso, né? Mas, assim, uma análise da oclusão, porque se não tem contatos prematuros que estejam levando essa mandíbula,
e mesmo eu tornaria a fazer uma avaliação clínica da ATM, porque é comum, né, nos casos da ATM, se bem que ele conseguia fazer abertura e fechamento de maneira repetida, como você chamou. Ele melhorou. Mas para passar para a fala vai demorar muito mais, né? Então precisa treinar, mas treinar com um pouco mais de amplitude, porque talvez ele até continue com essa fala travada para evitar esse desvio. Só que quanto mais próxima a mandíbula está da maxila, maior a tendência de desvio, né? Então explicar isso para ele, trabalhar um pouco mais a articulação e mesmo os movimentos de abertura, fechamento, dar uma continuidade naquilo que você já trabalhou e você já comentou, né? E eu tinha colocado aqui, embora 43 seja normal, na hora que você falou, eu vim até aqui, né? Pois é, porque ele tinha uma limitação. Não, aprendi, né, Cláudia, com você. Mas é isso, então assim, então ele tem muitas questões mesmo, então foi um caso interessante para eu trazer, né, para o congresso, para as pessoas visualizarem que realmente a gente tem que enxergar além da nossa área de atuação, né? E aí, eu acho que todos esses dois casos, né, deixam a gente mesmo bem assim, instigados a analisar tudo que pode estar, né, relacionando. E aí, nunca esquecer também da questão que o sono está interferindo aí tanto na dor, como na tensão, nesses dois casos aí. Então, gente, eu vou terminar a apresentação. Gostaria de agradecer, a gente ainda vai para as perguntas do chat, tá? A gente ainda tem um tempinho, mas eu gostaria de terminar, e aqui eu fiz um recorte de algumas áreas da fonoaudiologia, né, só para a gente poder lembrar que realmente o nosso trabalho tem que ser um trabalho interdisciplinar dentro da fonoaudiologia e multiprofissional também, a gente então tem que ter esse conhecimento da nossa área, até onde a gente consegue ir, para quem encaminhar. E se vocês observaram, principalmente nesse último caso, ele foi encaminhado para vários profissionais. Então, assim, foi um caso que realmente se desdobrou, teve que fazer cirurgias, teve que fazer uso do CPAP. Então, assim, a gente tem que estar aberto realmente para ter esse conhecimento mais amplo e aberto para saber que a gente não consegue sozinho solucionar totalmente o caso, né? Desses pacientes nossos de disfunção temporomandibular, de apneia obstrutiva do sono, de disfonia, de alterações auditivas, de zumbido, né? E eu gostaria que cada uma, se pudesse, falasse alguma coisa, né? Se quisesse terminar, fechar com alguma questão, fiquem à vontade. A gente tem mais 10 minutinhos. Fecha a sua tela. Penso que nós podemos ir para perguntas. Eu não tenho. Não? Tá. Então, olha só. Pelo que me enviaram aqui do chat, teve uma pergunta da Maria Luísa Diniz, perguntando se a alteração na força da língua pode desencadear uma disfunção temporomandibular. Para mim? Pode responder. Desencadear, mas você é um achado comum, muito comum, a flacidez na língua e redução de força ou pressão, capacidade de exercer pressão na língua, nos casos de DTM. E você não resolve o caso de DTM, ou seja, você não resolve as funções, não reabilita as funções nos casos de DTM se você não trabalhar com essa questão da língua, mobilidade, força, resistência. Tá? É um conjunto de músculos, dentre eles a língua tem um papel muito importante. Muito importante. O que eu vejo muito é que esses pacientes que têm uma hipofunção de língua, eles acabam sobrecarregando a musculatura mastigatória para fazer a lateralização do alimento, e aí a gente vê que tem a dor e tem uma sobrecarga na musculatura mastigatória por conta disso. Sim, e o que nós vimos no estudo de eletromiografia da deglutição
é que eles recrutam, né, sempre percentual, mas eles acabam recrutando mais do que o controle, os músculos elevadores, por uma redução na contração dos supraioides, que está associado com uma mobilidade, uma postura e uma força de língua reduzida. Então, é importantíssimo. Quando eu digo assim, eu não diria que causa, é porque nós não temos acompanhamentos longitudinais para falar, né, desde criança. Causa, né? Alguns casos a gente diz, isso veio da infância, que é um freno encurtado muito grave, então aquilo você sabe de onde veio, né? Um respirador oral que tem todas as características, não foi nada tratado, mas por isso que eu prefiro falar do que nós podemos fazer. Correto, não, e outras pesquisas para serem feitas, né, Cláudia? Mas do coorte. É só o Grupo Ópera que tem feito isso, mas eles não estão investindo em musculatura. Eu já tive uma vivência de ver um paciente neurológico com esclerose lateral amiotrófica, que mastigava normalmente e, por causa da esclerose lateral amiotrófica, começou a ter dificuldade em lateralizar a língua, e aí, por isso, começou a usar a musculatura do masseter temporal, e aí começou a ter queixa de dor. Então, é uma outra área aí que a gente pode pesquisar, né? Uma outra pergunta do Marcelo Henrique Ferreira, acredito que seja para a Kelly. O uso constante de microfone, muitas vezes em posição não adequada, pode favorecer essa postura irregular, postura da língua, será? Ele colocou assim, ele não colocou postura de quê? Vamos tentar falar de uma maneira geral, então. Sim, concordo, e o uso do microfone, como a gente espera que o padre faça, mas a acústica da igreja também não é lá essas coisas, não é? Então, também eu já falei um pouco sobre o uso da máscara, a gente sabe que há diversos trabalhos, né, sendo mostrados agora com a questão do cansaço, da fadiga vocal com o uso da máscara, mesmo com o uso de microfone. Então, essa questão articulatória com a máscara, para mim, para ele piora um monte, né, eu acho. E, claro, postura de microfone alterado vai alterar toda a questão da voz, enfim, ele pode sim. Agora, de que músculo ele está falando, né? Para mim, a sobrecarga cervical dele tem a ver com o esforço vocal e com a falta de movimento mandibular, né? De abertura de boca e de precisão articulatória. E se for trabalhada essa questão, isso tudo reequilibra, acredito eu. Né? Uma outra pergunta aqui da Maria Luísa Diniz. Qual é o nome do protocolo de massagens mesmo, doutora Kelly? Terapia manual laríngea, ela foi descrita por Mattson, M-A-T-H-I-S-O-N, et al., 2009. Depois eu posso deixar também, não sei, deixo com a Ana Paula coloca para a organização do congresso. Sim, esse pode artigo, ser, faz isso. Tranquilo, bem tranquilo. Lá tem foto, tem os passos. Claro que ela fala, vou aproveitar, a gente tem um pouquinho de tempo, né? Um pouquinho. Um pouquinho, mas pode. Lembrem-se que quando forem ler essa questão da terapia manual laríngea, os movimentos que a Mattson preconiza são leves, são movimentos suaves, porque na área da voz a gente tem manipulação digital da laringe, né? A doutora Mara Belal descreveu já isso há muito tempo, a gente tem o Nelson Roy falando da massagem circunlaríngea, que é uma questão também bastante mais intensa, com palpação mais intensa, movimentos para recolocação da laringe, muitas vezes, né, na postura, mas a Mattson fala de movimentos leves, né, da massagem começando no esternocleido de uma forma leve, respeitando aí o quadro de dor e de tensão, e você vai avançando nestas áreas até que dura 10 minutos, né? Você faz como se fosse uma sequência de movimentos, né, de massagem também no supra e laringe, bem leves para que o paciente, você pode voltar de novo, você faz esse circuito
até dar 10 minutos, e aí o paciente, você percebe a laringe mais solta e mais recolocada, e esse quadro de dor ajuda. Mas tem que fazer prova terapêutica, ver se a voz vai melhorar, vai tirar essa tensão toda. Sim. Obrigada. Então, não temos muitos elogios, né? Não temos mais perguntas. Uma outra pessoa perguntou também, a Pamela elogiou, falou que a mesa está maravilhosa. E qual que é a referência que a doutora Kelly mencionou? É o que ela acabou de citar, né? Kelly, acho que você podia me passar depois e eu vejo com a organização como que a gente faz. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todas. Para mim foi uma honra moderar essa mesa com vocês, pessoas tão brilhantes. Cláudia Maria de Felício, minha mestre de sempre, né? Com quem eu tenho uma inspiração e uma relação de amizade que eu tenho muita honra. E gostaria, então, de agradecer a todos. Vamos terminar na hora certinha, né? Inclusive até um pouquinho antes, não tem mais nenhuma pergunta. Vocês queriam colocar alguma coisa? Agradecer a participação das pessoas, né? A atenção, a disponibilidade em nos assistir. Eu acho que foi muito importante essa discussão. Eu adorei. Pensava assim, quanto que eu queria ter tido um grupo assim para eu discutir. Até que eu tive sorte, eu tinha um grupo bom lá, que juntava o pessoal do HC com o pessoal da Odonto, né? Então, dava bem para discutir muita coisa. Mas E, na verdade, é essencial, né? Nós estarmos